Olá, meus amigos no Brasil. Olá, meus amigos em todos os lugares aonde chega este noticiário. Novamente com vocês, Marcos Iskind, falando da linda e florida Holon. Hoje, terça-feira, dia 29 de dezembro de 2020, dia 14 de Tevet de 5.781, o último programa deste nosso ano terrível de 2020, esperando que cada um de vocês tenha um ano de 2021 melhor, tanto pessoal como coletivamente. E vamos imediatamente às notícias de hoje. Aprovada a construção de edifícios com 120 andares em Israel. A Universidade de Stanford coloca 12 pesquisadores israelenses entre os 50 mais importantes do mundo. Grupos terroristas em Gaza fazem hoje exercício conjunto. Estudo mostra altíssima correlação entre o nível da Nasdaq e a força do shekel. Apesar da imensa crise do coronavírus, Israel fecha 2020 com 132 bilhões em exportações, o mais alto nível de sua história. E o ex-ministro Natan Sharansky doa prêmio de $1 milhão para a pesquisa do corona. As autoridades israelenses deram as aprovações finais para a construção do complexo ID Towers, construído por 3 edifícios, respectivamente, com 77, 88 e 120 andares na cidade de Ramat Gan. O edifício mais alto terá 360 mil metros quadrados, com andares de 1.800 até 4.000 metros quadrados cada, numa arquitetura revolucionária a nível internacional. Segundo o arquiteto do edifício mais alto, serão 3 edifícios diferentes de 4 andares cada um, colocados um sobre o outro. O prefeito de Ramat Gan acredita que a entrega final da obra deverá ocorrer entre 8 e 9 anos. Um shopping center já começa a ser demolido para dar lugar aos edifícios numa área total de 25 mil metros quadrados. O ex-ministro Natan Sharansky foi agraciado com o prêmio Bereshit de 2020. O vencedor do prêmio sempre recebe $1 milhão. E Sharansky ofereceu seu prêmio a startups israelenses que estejam trabalhando voluntariamente pela minimização e erradicação da doença ou pela ajuda aos infectados. Durante a entrega do prêmio, disse Sharansky em seu discurso: a prontidão mostrada por empresas startup na luta conjunta e violenta por soluções ao vírus do corona e suas consequências tocaram e aqueceram meu coração. É um valor absolutamente básico no judaísmo que se ajude o próximo, e vocês fazem isto. Eu conclamo outras empresas de Israel a se juntarem a este esforço. 10 empresas foram agraciadas com o valor destinado do prêmio. Os movimentos terroristas Jihad Islâmico e Hamas iniciaram há cerca de 1 hora atrás os primeiros exercícios conjuntos na faixa de Gaza. Nesses exercícios, as forças terroristas estão lançando foguetes em direção ao mar, estão simulando ataques a tropas israelenses, estão simulando também ataques marítimos a eventual entrada de unidades israelenses em território de Gaza. Na preparação para esse exercício, que é a primeira vez que ocorre, já desde ontem a faixa de Gaza foi inundado com fotos de 2 terroristas notórios que encheram as ruas das cidades de Gaza. As estações de rádio foram solicitadas a darem notícias exclusivamente sobre o andamento dos exercícios, de forma a motivar a população. Segundo as autoridades de Gaza, os exercícios visam mostrar a Israel que não será fácil entrar na faixa de Gaza e ameaçar o povo palestino. Infelizmente, em plena época de Covid-19, ao invés de buscar soluções conjuntas para um problema que atravessa todas as fronteiras mundiais, Hamas e Jihad Islâmica continuam na sua busca pela infelizmente, possibilidade de mais uma guerra. Amigos, o Dr. Adam Rauter,
que é o presidente e fundador da Financial Immunities, a maior empresa israelense de administração de riscos financeiros e coautor do livro Israel, uma ilha de sucesso, escreveu um artigo que vale a pena transcrever, pelo menos em parte, aqui para vocês. Ele mostra que existe uma correlação direta entre o nível da Nasdaq de um lado e a força do shekel israelense de outro. Quanto mais alto o nível da Nasdaq, maior quantidade de fundos americanos ficam disponíveis para investimentos no setor de alta tecnologia israelense. Afinal, Israel se transformou numa fonte fantástica de inovação, de pesquisa e desenvolvimento, e também é uma máquina de exportação de alta tecnologia para empresas norte-americanas. As exportações israelenses devem se aproximar ou até tocar o total de 132 bilhões de dólares neste ano de 2020, enquanto as importações estão substancialmente diminuindo graças ao crescimento inacreditável do setor de alta tecnologia. 10% da força de trabalho de Israel está diretamente empregada nos setores de alta tecnologia. Este índice é o dobro do índice de empregados na Comunidade Econômica Europeia. E um número substancial de pessoas estão também envolvidas indiretamente com a alta tecnologia. Os investimentos diretos em Israel no ano de 2020 foram 20% superiores àqueles de 2019. Chegamos a 25 bilhões de dólares, dos quais entre 9,5 e 10 bilhões de dólares investidos nos setores de alta tecnologia. Isso significa um crescimento de 20% acima de 2019. Desde do ano 2000, empresas e indivíduos americanos já investiram em Israel 100 bilhões de dólares apenas no setor de alta tecnologia. E há que se somar a esses valores aqueles investidos por empresas e indivíduos chineses e europeus que não estão contidos nesse número. As reservas internacionais de Israel, como percentual do PIB, já é a terceira mais alta entre os países da Comunidade Econômica Europeia. O total das reservas atingiram um valor recorde de 170 bilhões de dólares, dos quais 10%, ou seja, 17 bilhões de dólares, somente no ano de 2020. O Banco Central de Israel tentou de todas as maneiras evitar a supervalorização do shekel, comprando quantidades inacreditáveis de dólares do mercado para, com isso, manter o valor do shekel. Mas nem isto foi possível. Só para lhes dar uma ideia, meus amigos, no dia 17 de março, que foi o dia onde Israel entrou na primeira quarentena em função do Covid, você precisava de 3 shekel e 81 para comprar $1. Hoje, você precisa de 3 shekel e 23 para comprar $1. Ou seja, 16% a menos por causa da valorização, ou, se você preferir, por causa da desvalorização do dólar em 18,6% aqui em Israel. E com todas essas informações, a Standard & Poor's, que é a maior agência de ratings internacional, reafirmou o crédito de Israel em AA, apesar do impacto da Covid-19, apesar do déficit no orçamento israelense em função dos incentivos dados a empresários e indivíduos, dado a crise do coronavírus, apesar da instabilidade política interna, mas, uma vez que o setor de alta tecnologia continua batendo todos os recordes, e também graças à expansão das possibilidades de exportação de gás natural, uma vez que a Chevron comprou este ano a Noble Energy, fazendo com que as possibilidades geopolíticas e econômicas de exportação de gás tenham implicações fantásticas. Mas não foi só a Standard & Poor's que deu uma nota tão alta a Israel. Também a Fitch e a Moody's mantiveram notas espetaculares. A Fitch deu a nota mais alta possível, que é A+, ao crédito israelense, enquanto a Moody's deu a nota de A1,
também uma das mais altas existentes para a economia israelense. E, somando a tudo isto, o ano de 2021 provavelmente será ainda melhor. Em primeiro lugar, a luta contra o Covid-19 continua avançando muito rápido. Israel já vacinou até este momento 20% do total da população com mais de 60 anos de idade, que é uma coisa inacreditável. Além disso, o Tratado de Paz entre Israel e apenas duas nações, que são os Emirados Árabes Unidos e Bahrein, deve adicionar 0,25% ao PIB israelense. Isso significa $1 bilhão adicionais injetados na economia israelense através da exportação de tecnologia agrícola, de alta tecnologia, de investimentos estrangeiros em alta tecnologia feitos por esses países e ainda o turismo mútuo, que deve gerar uma grande quantidade de dinheiro para ambos os países. E as notícias boas continuam. 12 pesquisadores israelenses foram nomeados entre os 50 mais importantes da sua área. No total dos 2% de pesquisadores mais importantes do mundo, 333 são israelenses. Nas suas disciplinas, como eu disse, 12 dos 50 mais importantes, de acordo com um estudo da Stanford University, a Universidade de Stanford, que revelou ainda que há 333 pesquisadores israelenses entre os 2% mais importantes do mundo. 155 deles estão entre os 1%, e 74 pesquisadores israelenses estão entre o 0,5% mais importante do mundo, segundo o estudo da Stanford University. É uma coisa absolutamente impressionante. É motivo de um orgulho nacional imenso em Israel. Reconhece a excelência acadêmica e a capacidade interdisciplinar dos estudos aqui na Universidade de Israel, disse o professor Dan Peer, vice-presidente da Universidade de Tel Aviv. Israel hoje está entre 0,4% das empresas de nanotecnologia, e é uma grande honra ter, então, 333 pesquisadores entre os 2% dos melhores pesquisadores do mundo, disse ele. Para esse estudo, a Universidade de Stanford analisou o trabalho de 160 mil pesquisadores de 149 países diferentes em 22 disciplinas, subdivididas em 176 subdisciplinas. E foram analisados o impacto, as publicações e as menções destes cientistas. Israel tem do que se orgulhar. Amigo, com essas notícias maravilhosas, terminamos o noticiário de hoje e o noticiário deste ano. Antes de finalizarmos o programa, eu quero lhes pedir mais uma vez, inscrevam-se em nosso canal. Nós temos notado um número de visitantes muito grande, muito superior ao número de inscritos. Para nós, o número de inscritos é fundamental. Ajude-nos, inscreva-se no canal e toque o sininho para, com isso, receber as notícias tão logo elas sejam publicadas. Por hoje é só, com os desejos de um fantástico 2021, afastado, se Deus quiser, do Covid-19, e nos veremos, então, no ano que vem, na semana que vem. Até lá, meus amigos!